Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um painel, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um painel do segundo Congresso Interinstitucional de Pesquisas, evento promovido pelos grupos de pesquisa da SMEC e da Universidade Federal do Ceará. Evento que homenageia a memória do professor Paulo Bonavides, os 150 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, os 120 anos da nossa Faculdade de Direito da UFC, esta casa, e também os 50 anos da Universidade de Fortaleza. Tenho a grata satisfação de apresentar aqui a professora que vai mediar este painel, Bruna Souza Paula. A professora Blake pediu desculpas, mas ela está um pouco adoentada e não pôde vir. E a professora Bruna Souza Paula gentilmente veio substituir, porque é muito difícil fazer, mas ela veio substituir a professora Blake na mediação desse painel. A professora Bruna é professora e advogada, é doutora e mestra em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é especialista em Direito Processual Civil pela Unisul, 2008, e em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza, Unifor, em 2007. Professora Bruna, seja muito bem-vinda. Vou passar a palavra à senhora para mediar este painel, fazer a apresentação dos nossos dois grandes palestrantes de hoje. Tenho a alegria de ter aqui o professor Igor de Moraes Paim, que é integrante e líder do nosso grupo transdisciplinar de estudos e pesquisas, o GFEA, e virtualmente nós temos aqui a presença do professor Leonel Fuentes, da Universidade de Guayaquil, Equador, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que a gente espera seja o começo de uma grande amizade. Passo então a palavra à professora Bruna. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, nesse segundo encontro. O convite foi feito pela professora Blake, o professor Flávio me aceitou com muito agrado, agradeço bastante. E hoje nós temos dois palestrantes muito ilustres e eu gostaria de primeiro apresentar o professor Leonel Fuentes, da Universidade de Guayaquil. Ele é doutor em Direito, ele é juiz em Direito Constitucional e consultor ambiental, decano da Faculdade de Jurisprudência e Ciências Sociais e Política da Universidade de Guayaquil. O professor ele vai falar sobre constitucionalismo andino e o tema da palestra dele é exigibilidade e eficácia dos direitos da natureza e constitucionalismo andino, ou como na língua original, a exigibilidade e eficácia dos direitos da natureza e constitucionalismo andino. Professor, muito prazer, o senhor está à disposição, fique à vontade. Muy buenas tardes con todos y con todas. Primero quiero extender un saludo fraterno a la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Ceará, a la Universidad de Fortaleza, a la Magistratura del Estado de Ceará, a todos los profesores que han tenido la gentileza de invitarme a ser parte de este evento tremendamente importante. Al profesor Flavio también, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que ustedes me han pedido que yo pueda explicar ante ustedes se refiere justamente al constitucionalismo andino y cómo ese constitucionalismo andino ha influido en el desarrollo de un derecho emergente, de un derecho nuevo, de un derecho que se ha ido desarrollando en los últimos tiempos y que tiene que ver con los derechos de naturaleza. ¿De acuerdo? En ese sentido, quiero expresar primeramente que primero que el derecho constitucional suramericano, en el cual nos incluye a todos estos países que somos parte de este continente o de esta parte del continente, ha estado desde sus inicios enmarcado por fuentes europeas. Sin embargo, con el surgimiento de los movimientos sociales, especialmente los movimientos indígenas, donde ha aportado muchísimo Brasil, Colombia y otros países, es que se ha ido reflexionando sobre la necesidad de crear unas nuevas fuentes del derecho o crear una especie de cultura jurídica propia suramericana.
de tal manera que ha sido cambiando paulatinamente el concepto constitucional que antes era de corte occidental, para irle acercando a nuestras culturas autóctonas, a nuestras formas de pensar, en el caso de Ecuador, a la Pachamama, al Sumacauzay, a nuestros pueblos originarios, en el caso de Bolivia también, al Sumacamaña, y por supuesto que eso ha ido influyendo a que la cultura jurídica se vaya desarrollando y permitiendo el nacimiento de un funcionalismo con unos lentes y con una visión hacia las zonas andinas, ¿no? Uno de los pilares, digamos, del nuevo movimiento constitucionalista es el llamado constitucionalismo andino, que ha llegado para quedarse, porque nosotros podemos ver que no solo Ecuador ha reconocido por primera vez en la historia de la humanidad los derechos de la naturaleza, sino que también varios países comienzan a emular estas formas de ver el derecho desde otra óptica, ¿no? Como lo hace Colombia con el Río de Trato, como lo ha hecho Argentina con algunos habeas corpus concedidos a animales, como lo quiso hacer o lo intenta hacer Chile con la nueva reforma constitucional, con la constituyente que crea una nueva constitución, y por supuesto también Brasil y otros países que han ido abonando a esta visión del constitucionalismo andino, ¿no? Por un lado, tendríamos que ver como introducción aquello. Luego de eso, tendríamos que también reconocer que los derechos de la naturaleza, que son parte, digamos, de la visión biocéntrica del derecho, de una visión que ha tratado justamente de contestar a esta visión eurocéntrica del derecho, donde pensamos de que el ser humano es el centro de todo y entonces no importa la destrucción de la naturaleza, no importa las otras especies porque nos sentimos amos, señor y dueño de este planeta, ha permitido que esta visión, que seguramente Ecuador la reconoció principalmente en el 2008 y que Bolivia en el año 2009 con la ley de la madre tierra ha ido, digamos, popularizándose de tal manera de que ya no estamos hablando de una corriente propiamente sudamericana, sino que también estamos hablando que varios estados de México, en Estados Unidos, en Europa, digamos, revisan con muy buenos ojos los cambios constitucionales que se están dando en la actualidad, ¿no? En el Ecuador y en Sudamérica, ¿no? Entonces, despojarnos justamente de esta visión eurocéntrica es despojarnos de una tradición jurídica que no era nuestra, que llegó con los españoles a América, que llegó con los portugueses a América, ¿no? Y que finalmente nos introdujo la visión, digamos, de cristiana del judeocristianismo, y a partir de ahí la colonización del derecho, y esto ha permitido que de una u otra manera nuestro derecho haya estado tan enraizado en estas visiones que, por ejemplo, muchos de nuestros países americanos todavía tienen en sus códigos civiles la cosificación de los animales. Sin embargo, cada día vemos que se desarrolla la educación ambiental, se desarrolla el derecho, y la educación y el derecho en conjunto han encontrado, digamos, una posibilidad de ir refrescando estas ideas de tal manera en que hoy por hoy podemos decir que muchos de los países de Sudamérica han volcado su lente, digamos, sus paradigmas del paradigma eurocéntrico del derecho, del paradigma humanocéntrico del derecho, a un paradigma biocéntrico y a un paradigma mucho más amigable con los seres de la naturaleza, ¿no? Y entonces estas dos visiones siguen manteniéndose en el caso ecuatoriano, ¿no? Un poco para ilustrar el caso ecuatoriano, hoy por hoy encontramos la visión biocéntrica del derecho y la visión humanocéntrica. El derecho ambiental es propio de la visión humanocéntrica del derecho, ¿no? La visión de los derechos de la naturaleza como un nuevo paradigma, en el caso ecuatoriano, que son sujetos del derecho, ¿no? Es la visión biocéntrica del derecho. Y las dos confluyen y tienen una especial armonía en la legislación constitucional ecuatoriana, de tal manera de que las dos subsisten. Es decir, no es necesario excluir una visión de la otra para poder entender, digamos, dentro de la geografía jurídica, de que tenemos que reconocerle derechos a la naturaleza
de que hoy por hoy tenemos que proteger el medio ambiente, luchar contra el cambio climático, sin necesidad de quitarle derechos a los seres humanos. En esa lógica encontramos estas dos visiones que se mantienen vigentes en la legislación ecuatoriana y que están siendo inspiradas o que inspiran, digamos, a la visión que está recogiendo Chile o que propuso Chile, que lastimosamente no se aprobó en el referéndum, pero que era justamente la convivencia, ¿no? Entre estas dos visiones. Ahora, un poco más aterrizando el tema, nosotros tenemos que recordar de que el constitucionalismo sudamericano se encuentra dentro de una lógica también de América, ¿no? De lo que pasa en América en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Y ya el sistema interamericano de derechos humanos, con la opinión consultiva OC 2317, ya reconoce, ¿no?, la necesidad de que la naturaleza tenga un espacio gravitante dentro de los derechos y que tenga una protección especial y que sin la naturaleza viva, sin la naturaleza en sus mejores condiciones, es imposible la realización de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, la opinión consultiva OC23, ¿qué dice? La Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano, que es un derecho autónomo, un derecho humano, a diferencia de otros derechos, protege componentes del medio ambiente tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún ausencia de certeza o evidencia científica a las personas. Entonces dice la Corte, ya en el año 2017, estamos en el año 2023, en el 2017 dice, se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexividad o por su carácter utilitarista para el ser humano, sino por la necesidad de que se reconozca que la degradación del medio ambiente ocasiona vulneraciones a los derechos humanos, al derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho a la vida, etcétera, etcétera. En tal sentido, la Corte advierte la necesidad de ir reconociendo derechos a la naturaleza porque ya hay sistemas jurídicos, como lo fue el sistema jurídico ecuatoriano en el año 2008, que reconoce derechos a la naturaleza y que le otorga la calidad de sujeto del derecho. Calidad de sujeto del derecho tal cual tienen los sujetos, las personas jurídicas, los pueblos y comunidades, etcétera, ¿no? Esto es el año 2017. En la actualidad, Colombia y Chile han presentado una solicitud de opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, 2017 la opinión consultiva, la nueva opinión consultiva que está ahorita por iniciarse su estudio por la Corte, fue presentada en el 2023. Y aquí también encontramos nosotros la posibilidad de que se le otorgue a la naturaleza un espacio dentro de la correlación necesaria para la realización de los derechos de la naturaleza, de los derechos humanos. Y esta opinión que la piden dos países andinos, que son Chile y Colombia, tiene un efecto importante en el futuro, digamos, del constitucionalismo suramericano. Porque los países, Brasil, Colombia y todos los países que somos parte del sistema interamericano de derechos humanos, estamos obligados a hacer, además del control de constitucionalidad, a realizar también el control de convencionalidad. Entonces, la opinión consultiva OC 23-2017 todavía no nos da esa fortaleza que nos podría dar esta nueva opinión consultiva que ha solicitado Colombia y Chile. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque de una u otra manera también está pasando en el escenario jurídico internacional con la opinión consultiva que se está generando en la Corte Internacional de Justicia en La Haya y también en los escenarios de las cortes internacionales, como por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está tratando ya peticiones de que se reconozcan derechos de naturaleza y que sobre todo de que la justicia climática llegue a cristalizarse en los escenarios territoriales de las naciones. Hoy en día, ¿qué es lo que está consultando Colombia y Chile? Dos países sudamericanos que tienen una tradición jurídica similar, que tienen tal vez una cultura jurídica similar y que podrían ser parte también de este constitucionalismo sudamericano. Están consultando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las obligaciones estatales y los deberes de los estados en la prevención y garantía de los derechos humanos. Están preguntando sobre las obligaciones estatales de preservar el derecho a la vida y la sobrevivencia. Están preguntando sobre las obligaciones diferenciales entre los estados. Pero finalmente lo que están preguntando es si
la protección del medio ambiente y a la vez la protección del medio ambiente y la naturaleza conlleva a el desarrollo integral de los derechos humanos. Y entonces es inevitable que la Corte Interamericana no toque o no estudie la posibilidad de reconocer la solvencia que debe haber entre la protección al medio ambiente como un derecho autónomo y la protección del derecho a la naturaleza como un derecho propio de un derecho emergente, pero que es necesario para poder coexistir o al menos para poder mitigar el cambio climático y cumplir los compromisos que han adquirido todos los estados sudamericanos con la reducción de su CO2 y su huella climática, ¿no? Entonces, todos estos conceptos los va a estudiar la Corte Interamericana, el principio precautorio, que ya es muy difundido a partir de los años 90 y que ha tenido mayor fuerza en la última década, a partir del cual los estados tienen la posibilidad, ¿no?, de no asumir los riesgos de la contaminación cuando no existe la evidencia científica de que puedan ser reparados los ecosistemas. Y ese principio precautorio, el Ecuador lo asumió hace pocos días, cuando fue noticia mundial que se hizo una consulta popular, ¿no?, una votación entre toda la ciudadanía, 17 millones de ecuatorianos, las personas mayores de edad, fueron a votar para si estábamos de acuerdo en dejar el petróleo en el subsuelo, en el bloque 43, en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana que compartimos, Ecuador, Perú, Brasil, y que finalmente la población ecuatoriana, en un más del 60%, decidió dejar debajo de la tierra, en el subsuelo, estos pozos petroleros y inmediatamente detener la explotación del petróleo en el bloque 43 del Ecuador, en el Parque Nacional Yasuní, donde ahí justamente convergen los grupos no contactados, los Taromená y los Tagaeri, que son grupos de atención prioritaria declarados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la legislación ecuatoriana, y donde también incluyen ahí la mayor biodiversidad del mundo por metro cuadrado, compartida también con la Amazonía peruana y boliviana. De tal forma de que el principio precautorio va a ser también un elemento circunstancial al momento de lo que va a hacer la Corte con esta opinión consultiva, así como también el principio ecológico de tolerancia, que lo veremos más adelante. Un poco para ir avanzando más rápido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá que reconceptualizar toda esta forma de ver el derecho y ver la educación también, porque la educación, y veo que es una de las temáticas importantes en este evento que ustedes muy bien han hecho en organizar, la educación parte del derecho. Es decir, el derecho limita las posibilidades de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma de que la educación va a depender de esas normas jurídicas que se establezcan en función de que los estados puedan desarrollar sus potencialidades. Entonces, la concepción biocéntrica del derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado no divina la totalidad de los derechos que tienen respecto de este derecho. Así que los derechos de naturaleza van a ser materia del análisis, ¿no? ¿Cuáles han sido los hitos? Principalmente 2008, la Constitución de Montecristi reconoce el sujeto de derecho a naturaleza. 2009, Bolivia, la promulgación de la Ley de la Madre Tierra. 2011, la primera sentencia en la historia de la humanidad donde la judicatura, los jueces, reconocen derechos a un ser que no es el hombre, que es un río, ¿no? El caso Río Vilcabamba. 2012, Mar Mesa, que son casos ecuatorianos. 2017, la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que ya reconoce la importancia de la naturaleza para la cristalización de los derechos humanos. 2019, la Corte Constitucional de Ecuador escoge varios casos resueltos por la justicia ordinaria y decide crear la jurisprudencia más abundante que existe en la humanidad sobre derechos de naturaleza. La tiene el Ecuador, las comunidades indígenas Yacaca Ojat versus Argentina, que fue un caso de la Corte. Y finalmente, el caso Bosque Protector Los Cedros, que es el caso más emblemático en el mundo actual, que fue resuelto por la Corte Constitucional, ¿no? Además del caso Manglares y el caso Monastrita, donde ya se le reconocen derechos a los animales silvestres, ¿no?
Entonces, la idea central de los derechos de la naturaleza, según lo corresponde y lo ha determinado la Corte Constitucional del Ecuador, es que los derechos de la naturaleza tienen valor por sí misma y que ellos deben expresarse en el reconocimiento de sus propios derechos, independientemente de la teoría utilitarista de los derechos. Nuestra Constitución lo establece en el artículo 10, en el artículo 71 al 73, y reconoce que la naturaleza es parte del engranaje de la existencia del ser humano, de tal manera que la naturaleza se le otorga derechos propios que no tienen nada que ver con los derechos de los seres humanos, pero sin embargo coexisten. Y esa coexistencia o ese romance, esa armonía perfecta, es la que permitiría que en un momento determinado, en lo que cabe el Ecuador y los países sudamericanos, podamos mitigar los efectos dañinos que ha ocasionado el hombre en el medio ambiente. Este es un poco para hablar de lo que es el caso Bosque Protector Los Cedros, ¿no? Las cámaras de la minería se encontraban en contraposición con lo resuelto por la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional tuvo que tomar en consideración varias aristas, es decir, en un sistema monista como el nuestro, en un sistema donde tenemos un solo derecho, una sola Constitución, y las leyes se armonizan con la Constitución, era difícil poder, digamos, reconocer derechos a un bosque sin tener una lucha de principios con otros principios tan importantes como la seguridad jurídica. Entonces existió lo que se podría decir un famoso, ¿no? Choque de trenes entre los principios básicos del Estado de Derecho, como el principio de la seguridad jurídica, el principio de la supremacía de la Constitución, ¿no? Versus los derechos de naturaleza. Y la Constitución del Ecuador determina que todos los derechos constitucionales son de igual jerarquía. De tal manera que existió esta confrontación, que por primera vez tuvo que resolver la Corte bajo el principio de la metodología de la ponderación y decir que en este momento determinado tenía que uno de los dos derechos sobreponerse. De tal forma que por primera vez en el Estado de Derecho o en la historia del constitucionalismo moderno, los derechos de la naturaleza como un derecho emergente, un derecho nuevo, un derecho que tiene unas connotaciones propias, ¿no? Se sobrepuso el derecho a la seguridad jurídica, ¿no? Este famoso choque de trenes que se da en la legislación ecuatoriana y que a partir de ahí ha permitido de que se institucionalicen los derechos de la naturaleza, ¿no? ¿Qué nace también ahí? Nace también ahí con la sentencia del caso Bosque Protector Los Cedros, que es una sentencia que la Corte Constitucional resolvió y que es parte de la jurisprudencia como fuente del derecho, de la jurisprudencia ecuatoriana. Nace también el principio ecológico de tolerancia. Es decir, en este constitucionalismo moderno, sudamericano, ya no todo está escrito en la Constitución y en las leyes, sino que las propias constituciones reconocen que existen derechos innominados, derechos que no están escritos en ningún lado, pero que son, por un lado, inherentes a la dignidad del ser humano, que son reconocidos por el sistema, o por otro lado, derechos que aparecen del trajinar propio del sistema jurídico. Entonces, en esta lucha de los principios y las reglas, nace, por ejemplo, con la sentencia del Bosque Protector Los Cedros, nace el principio ecológico de tolerancia. ¿Y qué dice este principio? ¿No? Que es un principio jurídico que viene de la biología, es decir, un principio de la ciencia, ¿no? de la biología, de la ecología, que se traslada al sistema jurídico y se convierte en un principio jurídico, ¿no? Que dice que, o sostiene que los sistemas naturales solo pueden funcionar adaptativamente dentro de un ambiente cuyas características básicas no han sido alteradas más allá de lo óptimo para ese sistema. Y este principio de la ecología se lo reconoce como un principio jurídico que nace de la jurisprudencia y que se está enseñando en las universidades y a los estudiantes de Derecho. Conclusiones. El derecho a la naturaleza es un hito mundial, antinegacionista, muchas tendencias hay, sobre todo en defensores de las tradiciones positivistas europeas, se confrontan con esta idea. Dos, la convivencia que tiene el Ecuador es una convivencia entre derechos ambientales propios del hombre
versus derechos autónomos de la naturaleza, pueden coexistir. También existen muchos tratados internacionales que están buscando justamente el reconocimiento de estos derechos, como son las opiniones consultivas C23 y la nueva opinión que va a ser tratada por la Corte Interamericana. También encontramos el sistema de las Naciones Unidas, el programa Harmony with Nature, que tiene que ver con armonía en la naturaleza y que también está sacando resoluciones anuales que permiten dilucidar o digamos, iluminar el camino de las legislaciones, que es un derecho que no se ha desarrollado por la vía legislativa, sino que principalmente, ni las políticas públicas, sino que principalmente se ha desarrollado por la jurisprudencia, ¿no? Como lo ha hecho Colombia, con el caso Río Atrato, como lo está haciendo Ecuador, con toda la jurisprudencia que he tratado de explicar rápidamente, ¿no? En fin, todo digamos, todo este endiamaje, digamos, ¿no? Estas metodologías, toda esta mecánica nos permite a nosotros reconocer que los derechos de la naturaleza son derechos que están en las constituciones del Ecuador, que posiblemente sean reconocidas constitucionalmente por otras legislaciones y que los estados tenemos que hacer lo humanamente posible para que esto se difunda y permita, ¿no?, alcanzar sus plenos objetivos. Así que por mi parte, agradecerles, espero no haberlos cansado y estoy presto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, profesor Leonel. Tenemos una cuestión, una pregunta aquí, cuestionamiento de una persona Maile Cláudio Fontinelli. Ele questiona que el gobierno de la Revolución Ciudadana tuvimos algún cambio en la cuestión ambiental ecuatoriana. Con la cuestión de si hay algún cambio de la cuestión ambiental ecuatoriana por la Revolución Ciudadana. ¿Ha escuchado, profesor? De la cuestión ambiental ecuatoriana por la Revolución Ciudadana. ¿Ha escuchado, profesor? De la cuestión ambiental ecuatoriana por la Revolución Ciudadana. ¿Ha escuchado, profesor? De la cuestión ambiental ecuatoriana por la Revolución Ciudadana. Profesor, você pode ler en YouTube, en las cuestiones abajo del video. No puedo escuchar la pregunta, se me hace un poco complicado por el audio, se escucha muy lejos el audio, pero ¿me podría resumir la pregunta? Yo voy a decir nuevamente. Cláudio Fontinelli, el gobierno de la Revolución Ciudadana, tuvimos algún cambio en la cuestión ambiental ecuatoriana. Bueno, entiendo más o menos la pregunta, voy a tratar de responderla, ¿no? Durante 10 años, un gobierno, ¿no?, que es el gobierno de la Revolución Ciudadana, con el presidente Rafael Correa, gobernó el Ecuador, tuvo algún interés inicial justamente de terminar con la explotación petrolera en el bloque 43 en el Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, no se logró en ese momento, ¿no? Se hizo una gran cruzada internacional para buscar recursos y dejar de explotar el petróleo ahí. Pero después de eso, de esa gran iniciativa, que era para mí una iniciativa muy importante, vimos todo lo contrario. Es decir, en estos 10 años podríamos decir que ha existido la mayor explotación de los recursos naturales que ha vivido la historia de la humanidad en un país tan pequeño, en un territorio tan pequeño. Es decir, los mayores conflictos ambientales se dieron en esa década. Las mayores persecuciones a los defensores de los derechos de naturaleza y derechos ambientales se dieron en esa época. La explotación de los recursos de forma indiscriminada, de todos los recursos naturales, la mayor contaminación ambiental que se ha dado en la historia de la humanidad desde la geografía ecuatoriana, se dio en esa época. De tal forma de que podríamos decir de que tal vez no fue el momento más favorable para la realización
digamos, propia de los derechos de la naturaleza, a pesar de que fue la tesis de este gobierno y y que obviamente gracias a esta tesis fue que se aprobó la Constitución de Montecristi en el año 2008 y tenemos integrado en nuestra Constitución estos derechos. Pero eso es la teoría, en la práctica fue muy distinto. Ahora, el desarrollo de los derechos de naturaleza se ha dado principalmente por el desarrollo jurisprudencial, ¿no? Por el desarrollo de la jurisprudencia que ha dado la Corte Constitucional del Ecuador y que ha permitido más bien que estos derechos que están en la Constitución, que son derechos de naturaleza, puedan ser efectivos, digamos, ¿no? Y tener una eficacia jurídica en la vida práctica. Así es, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de David Suárez. Es así, yo voy a dejar una traducción. ¿Cómo la naturaleza, que no tiene personalidad, puede tener derechos autónomos? Y la segunda, para los países andinos, ¿la naturaleza posee personalidad? ¿Tiene personalidad? Para los países andinos, ¿la naturaleza posee personalidad? ¿Tiene personalidad? Para los países andinos, ¿la naturaleza posee personalidad? ¿Tiene personalidad? Muy bien. Muy bien. A la primera pregunta, la naturaleza en la legislación ecuatoriana se le ha declarado como sujeto del derecho, ¿no? Es un sujeto híbrido, porque es un sujeto que solo tiene derechos, pero no tiene obligaciones. Es un sujeto del derecho que solo puede demandar, pero no puede ser demandado. ¿De acuerdo? Puede accionar el sistema, pero no puede ser accionado. La configuración de un nuevo sujeto del derecho ha partido justamente de una visión que es una visión, digamos, revolucionaria, que busca justamente proteger el medio ambiente, proteger la naturaleza, proteger los recursos a partir de la institucionalización de sus derechos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los derechos que tienen? Primero que son derechos autónomos, no dependen del ser humano, no son derechos humanos, no tienen nada que ver con los humanos. Los humanos, digamos, ejercemos o hacemos accionar los derechos de naturaleza nada más, pero son derechos propios de ellos. Tienen derecho a que se respete sus ciclos de vida, tiene derechos a su restauración, tiene 4 derechos principales, pero esos derechos principales que están consagrados en la Constitución no son taxativos, no son derechos eternos, sino que están naciendo nuevos derechos para la naturaleza desde la lógica del desarrollo jurisprudencial. Por ejemplo, la naturaleza tiene derechos como naturaleza, como Pachamama, en su conjunto, pero también tiene derechos individualizados, como el derecho del río, como el derecho de los animales silvestres, que son también parte de la naturaleza, como los derechos de los manglares. ¿De acuerdo? Y la segunda pregunta, que tiene que ver con la perspectiva de lo que podría pasar al futuro en los países sudamericanos. Bueno, Chile intentó incluir los derechos de naturaleza en este proyecto de constitución. Lastimosamente no fue aprobado el proyecto de constitución de Chile, pero países como Colombia nos demuestran de que no es necesario a veces el reconocimiento de los derechos en una norma jurídica positiva como la Constitución, sino que el ejercicio del desarrollo jurisprudencial de los principios que se desarrollan a partir de la administración de justicia pueden, digamos, acortar ese camino de tal manera de que la jurisprudencia es una fuente formal de derecho, la jurisprudencia constitucional muy poderosa en los países suramericanos. Y si se lograse también que se integre los derechos de la naturaleza en la opinión consultiva que está actualmente tratándose en la Corte Interamericana, ya tendríamos la jurisprudencia del sistema interamericano. De tal forma de que hay varios caminos. Yo creo que muchos de los países están buscando las posibilidades de desarrollo jurisprudencial, ¿no? Más bien que transformar las constituciones, que a veces es mucho más difícil porque normalmente el derecho constitucional sudamericano es muy rígido, las constituciones nuestras son constituciones rígidas,
y que tiene dificultades para poder ser reformadas, ¿no? Graças, professor. Em primeiro lugar, eu gostaria apenas de falar um pouco sobre a palestra do professor e agradecer a intervenção. Vou falar aqui em português, professor, para explicar um pouquinho para os nossos ouvintes. Então, o professor Leonel, doutor de Direito, ele conversou com a gente um pouquinho sobre o direito à natureza e essa ligação do direito à natureza com o direito à vida e com o direito humano. Interessante que ele começou a palestra dele falando sobre uma consulta, uma opinião consultiva da Corte de Direitos Humanos feita pelo Chile, sobre obrigações estatais vindas de deveres de prevenção e garantia de direitos humanos. Essa ligação que é tão difícil, às vezes, nós fazermos. Então, o direito equatoriano está extremamente avançado em relação ao nosso. Ele falou sobre 3 princípios que a Corte deve repensar, sobre evidências científicas. Então, ele falou sobre por que devemos esperar evidências científicas se a gente vai assumir riscos. Então, o ideal seria já nós protegermos o direito à natureza, o direito ao meio ambiente, e não esperar que evidências científicas acabem com o planeta. Ele falou um pouquinho também sobre esse direito humano, o direito à natureza ligado ao meio ambiente, sobre coisas diferentes, autônomas. E também trabalhou sobre novos conceitos que também a Corte deveria assumir, principalmente sobre que o ambiente é ambiente, mesmo que o homem não faça parte dele. Acho interessante, essa questão. Nos trouxe também alguns antecedentes, jurisprudenciais aqui na Corte de Direitos Humanos, com destaque sobre a reserva biológica do Tumocéteros, que trata sobre o princípio ecológico da tolerância e sobre como esse princípio vai demonstrou um slide com 2 trens coletivo, de como isso poderia ser feito e aplicado. Então, eu gostaria de agradecer muito ao professor Dr. Leonel. Foi um prazer estar aqui e vamos agora para a nossa segunda palestra, nossa segunda intervenção, com o professor Dr. Igor Paim, do Instituto Federal de Educação de Tecnologia do Ceará, o impacto da inteligência artificial na profissão docente e no futuro da educação. O professor Igor, ele é doutor em educação pela Unesp de Marília, mestre de ensino em ciência matemática pela UFC, licenciado em ciências biológicas da UES e bacharel em direito da UFC. É professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, do campus de Maranguá, é diretor do Centro de Referência da Educação à Distância, localizado na reitoria da UFCE, tem interesse em pesquisa em educação geral, educação inclusiva, metodologias ativas, altas habilidades e superdotação, desenvolvimento moral em tecnologias digitais aplicadas à educação, participa dos grupos de pesquisa da educação e é líder do grupo de pesquisa de ensinamento escolar e promoção cognitiva. É um prazer, o professor Dr. Igor Paim estar conosco e falar um pouquinho desses impactos da inteligência artificial na profissão docente no futuro da educação. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir esse vídeo a qualquer tempo. Hoje, nesse mundo digital, muitas das nossas experiências não estão limitadas ao espaço e o tempo. Essa é uma das características da era digital, dessa sociedade do conhecimento. Aliás, essa nossa sociedade tem muitos nomes, Mas antes de começar, quero cumprimentar a todos e todas e saúdos o professor Leonel, que deu aí uma brilhante apresentação, e todos os internautas que nos acompanham, tá? E muito obrigado, Bruna, obrigado, Flávio, pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme, uma honra e privilégio muito grande. Bom, essa nossa sociedade tecnológica está atravessada por muitas intensidades, com muita complexidade, muita diversidade. Se a gente for começar a pensar como é alcunhada, chamada a sociedade, a gente vai perceber que, dependendo do filósofo, ele pega um prisma de análise e observação. Bauman vai chamar de sociedade de consumo, devor de espetáculo. Outros vão chamar de era dos distraídos, era dos atrasados, sociedade dos flocos de neve, porque parece que todo mundo é muito frágil e se quebra rapidamente com a opinião do outro, porque nunca fomos tão dependentes da opinião alheia. Então, assim,
são alguns riscos, né, da sociedade contemporânea. Então, a gente acumulou muitos riscos, inclusive tem até um livro chamado Sociedade de Risco, né, do Beck, que trata do volume de riscos que nós acumulamos, né. Tivemos agora uma palestra sobre riscos ambientais, questões ambientais, mas temos políticos, sociais, econômicos, éticos, tecnológicos, e a IA, ela hoje lidera todo o processo de revolução tecnológica. Não existe pessoa que não tenha ouvido ou conversado sobre essa temática em algum nível. A academia ela tem, por senso de propósito ético, se ocupar dessa discussão, porque é o nosso trabalho refletir e trazer soluções para esses enfrentamentos da sociedade contemporânea. E quando a gente traz a questão da educação, a coisa ganha uma acepção que é mais cara ainda para a academia. Assim, os mais pessimistas assumem que a IA poderá fazer desaparecer 40% dos empregos, tá, em 30 anos ou menos. Os mais otimistas falam em 25%, 27% dos empregos vão sumir. Aí se diz, mas outros empregos vão surgir no lugar. Mas nós não sabemos exatamente se vai, pelo menos, suprir esses empregos que vão desaparecer. O fato o Einstein já dizia, a mente que se expande jamais volta ao tamanho que era. Né? E isso significa que toda vez que você tem contato com algo novo, você cria um novo padrão de referência, uma nova a sua zona de percepção aumenta em relação às coisas e aos fenômenos. Eu brinco até, às vezes, com a metáfora do jogo do Mario. Quem já jogou Mario, né, sabe que quando você vai passando e tem a bandeirinha, se você morrer, você não volta para o início da fase, é bandeirinha para frente. Então, para cada vez passa. A tecnologia é mais ou menos assim, sai do celular, é minha nova bandeirinha digital. Eu não aceito o celular 2016, 2014, 2010, quando saem os primeiros. Eu sempre vou criando essa noção, até de obsolescência perceptível, qualquer coisa nem deixou de funcionar, mas na minha percepção ela já está obsoleta. Né? Eles até que fala que o moderno é tudo aquilo que envelhece rápido. E eu acredito mesmo que é isso. Porque a gente, tudo que é moderno é aquilo que mais rapidamente vai ser descartado. Então essa lógica de substituição, ela é típica do avanço tecnológico. E a tecnologia, e a IA, enquanto tecnologia disruptiva, eu acho que vou fazer um pequeno adendo, diferenciar disruptivo de incremental. A tecnologia incremental é aquela que agrega valor a alguma coisa, ou sistema, ou produto, ou processo, etc. Um celular novo, vou dar um exemplo do celular que é o objeto que todo mundo tem na mão, sair uma câmera novo que tem uma câmera um pouquinho melhor, uma velocidade de processamento um pouquinho maior, mais memória, mais algumas besteirinhas. Né? Isso é incremental. Não gera estranhamento. Na verdade, está até na nossa expectativa. Né? Mas quando você tem algo disruptivo, é algo que, por ser tão novo, tão diferente, ele se descola das gerações tecnológicas anteriores. Barco a vapor assustou as pessoas que usavam barco a vela. Né? Ou a remo, outra tecnologia. Um carro assustou quem usava carroça. Falava-se até de uma coisa mística. Na verdade, quando a tecnologia é muito alta, a gente até justifica aquilo ali que não entende. Mas o fato é que a inteligência artificial, ela nos assusta, nos ameaça, nos deslumbra, nos seduz. Tantos predicados que eu poderia colocar, se a gente fizesse um brainstorming, dos sentimentos, fizesse aqui um teste de evocações livres, para tentar mapear as representações sociais que esses 10 valores orbitam no imaginário popular das pessoas, para entender o que a IA figura na sua vida, a gente teria realmente uma miscelânea de sentimentos. E quando a gente traz a acepção para a educação, eu acho que é interessante a gente dizer uma coisa: a educação, eu não entendo ela como produto, né? Nem tampouco apenas como um processo, mas como uma experiência humana.
certo? Entender a educação enquanto parte da sua experiência. Tem uma frase, eu repito muito essa frase nas palestras, quando eu digo assim, a frase do Mora, né? Francisco Mora. O cérebro precisa se emocionar para aprender. O cérebro que se emociona, que desfruta algo, ele tende a criar neossinapses, novas sinapses, porque você facilita, você aprimora o processo de facilitação sináptica e de até consolidação ou cristalização sináptica. Porque a aprendizagem é a mudança do cérebro, do seu conectoma. Você não pode dizer que aprendeu algo se você não tiver capacidade neural. Para você aprender, você precisa de duas coisas: entender e memorizar. E o entendimento, a compreensão, a formação do esquema mental está muito associado também a uma memória que é chamada de operacional ou de curto prazo. Então, na neurociência tem uma coisa que é chamada momento do ahá, que quando você vai ver um cálculo matemático, quando você vai se explicando, aí tem uma primeira linha matemática, uma expressão numérica, a pessoa diz, ahá, entendi aquela linha. Aí você acompanha, a pessoa vai continuar descrevendo, aí reduziu a linha, porque você está resolvendo o problema, né? Ahá, 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 quando chega no final, 3, tanto, ahá, fechei o raciocínio. Aquela informação, ela tem sentido, tem valor simbólico, agora ela pode ser córtex pré-frontal e hilário parietal. Enquanto eu estava entendendo ela, o que estava acontecendo? Meu cérebro, minha memória de curto prazo ou operacional, na verdade elas são diferentes, ligeiramente diferentes da definição, mas vou usar como sinônimo aqui, por enquanto, ela fica resgatando o conceito de multiplicação, parênteses, potenciação, que esteja eventualmente sendo utilizado ali, para que você possa acompanhar a compreensão do cálculo matemático. Se a memória de curto prazo não resgata elementos ou informações de longo prazo, você não consegue montar o seu esquema mental e fechar um esquema completo para que esse esquema novo se armazene. Bem, em outras palavras, eu já começo a trazer aqui um risco. Por que eu falo tudo isso? Eu quero dizer que o cérebro precisa se modificar para aprender. Ele precisa, na memória operacional, na memória de curto prazo, de longo prazo, e precisa se esforçar. Eis onde eu quero chegar, né? A inteligência artificial, ela te traz uma série de facilidades. Eu sempre digo assim, o ChatGPT, pessoal, para ser usado para aquilo que você sabe fazer, mas está com pouco tempo. Não use para o que você não sabe fazer, porque você se torna totalmente refém dessa tecnologia. E, consequentemente, você não vai se tornar capaz, ter autonomia cognitiva para compreender, desvendar, enfim, se desenvolver. Porque eu acho que ninguém nasceu para ser menos, todo mundo nasceu para ser mais, para se desenvolver, para se aprimorar. Então, a inteligência artificial ela já tem aí um risco muito claro para, por exemplo, para o professor no seu desenho pedagógico, no seu design educacional. Ele não vai poder mais utilizar modelos de avaliação do tipo quizzes, resumos, né? Faça pesquisa sobre alguma coisa assim que o aluno vai fazer em casa, porque é da natureza do ser humano buscar facilidade. Eu até vou dizer algo que alguns podem não concordar, pelo menos os que for da linha do Rousseau, é da natureza humana a corrupção. Certo? O ser humano ele tende à corrupção, ele tende a fazer. E ele é ensinado, tanto é que eu sou muito da linha aristotélica da ética, que é algo que é treinável, que é algo que é desenvolvido, que é praticável. Ninguém nasce eticamente consolidado, perfeito. A pessoa precisa da educação para se aprimorar. E, na verdade, tudo para mim é um treino, é um aprimoramento, é um exercício. E, nesse sentido, o ser humano na educação ele precisa se exercitar, se aprimorar enquanto uma experiência humana gratificante, com elevado seu valor simbólico, enquanto uma experiência humana digna em primeira mão, e não uma experiência humana que fique terceirizada a uma inteligência artificial que vai resolver seus problemas enquanto você tiver de pronto o uso delas. Uma vez na sua ausência, você é consigo mesmo. Então, assim, um dos primeiros impactos é o desenho pedagógico dos cursos, certo? Em termos de avaliações, em termos de
planejamento dos seus cursos. É claro que a inteligência artificial traz uma série de vantagens. Para e passo as suas ameaças ou riscos, existe uma série de vantagens. Uma velocidade maior para você fazer uma pesquisa, para você fazer um brainstorming, para você fazer até uma certa revisão ortográfica, dependendo, tudo está dentro do nosso discernimento, do grau de dependência que nós vamos nos assujeitar em relação àquela coisa, aquele objeto, aquela tecnologia. Ela não pode ser maior do que o seu usuário. Né? Então a gente começa a perceber que aquilo que parece, aquilo que vai nos libertar em tempo, eu vou fazer isso, ela vai fazer por mim, vai me dar mais liberdade em tempo, mas vai me aprisionar enquanto dependência, inclusive dependência cognitiva, da experiência do esforço, da experiência do mérito, da experiência da autenticidade do que é legítimo. Outro aspecto que a gente pode colocar como impacto, eu diria na questão muito socioeconômica, tá? De uma certa ameaça a certos empregos, e principalmente o emprego de professor. Já existe, em 2021, por exemplo, a Universidade de Harvard já implementou disciplinas de ponta a ponta conduzidas por inteligência artificial. Isso é muito interessante, né? Significa começar e terminar uma disciplina conversando com o robô, que se aprimora cada vez mais, que usa uma arquitetura computacional de modelagem de linguagem, portanto, responde, fala muito, muito próximo. Acho que eles estão passando do teste do Turing, né, do Alan Turing, né, que você não vai saber se vai estar conversando mais com um ser humano ou com uma máquina, né? Mas aí, para elas terem autoconsciência e exigir direitos sociais, ela tem ainda uma estrada para caminhar. Mas o fato é que a inteligência artificial, ela traz essa ameaça mesmo à existência de uma profissão docente que não esteja atravessada por mais esse crivo da desconfiança ou do desprestígio. Porque, veja, uma IA vai ganhar de uma pessoa em termos de armazenamento e velocidade de processamento. O Nicoleles, eu acho interessante a análise que ele faz da inteligência artificial. Ele é bem contracultural, ele é totalmente anti-deslumbramento. Que verdadeiramente a gente está vivendo uma época de deslumbramento, só vendo as coisas bonitas e tal, mas ele diz que a inteligência artificial nem é inteligência nem é artificial. Porque não é inteligência no fato de que ela exige em cima de base de dados anteriores, que ela compila, que ela processa e que usa aquilo ali para responder. Então ela não estaria criando nada, e para ele a criatividade está muito relacionada à inteligência. Então, ela não faria algo que foi criado, inclusive até tem sido muito abusado, né, o ChatGPT, o Midjourney, de plágio de obras artísticas, né? Quando você pede para ele criar uma obra, ele pega traços de outro autor, né, um estilo, ele faz uma mistura lá, mas ele não criou, como Van Gogh criou um estilo, como Picasso criou um estilo, ele não criou isso daí. Ele se baseia no que o ser humano faz, né, ou que fez anteriormente, dentro dos seus algoritmos. Agora, são ótimos algoritmos mesmo para compilar dados numa velocidade assustadora. Né? É claro, e outra coisa, pessoal, não existe só o ChatGPT, existe o Bard da Google, Gemini, que foi lançado antes de ontem, quer dizer, anunciado, né, vai ser lançado mesmo mundialmente em vários idiomas em janeiro. Tem o Croc do Elon Musk, né, que vai ter, entre aspas, um jeitinho de personalidade, tipo, você vai fazer uma pergunta, depois faz uma ironiazinha, quer dizer, é uma guerra, uma briga dessas empresas de tecnologia, né, esses conglomerados enormes, para ganhar supremacia e para ganhar presencialidade para entrar dentro dos seus dispositivos. Hoje, um dispositivo como esse tem um nível muito baixo de inteligência artificial quando comparado a essas plataformas, mas o objetivo é que eles tenham inteligência artificial já incorporada nos próximos modelos, ou seja, o seu celular ser altamente inteligente para resolver as coisas, para fazer uma série de tarefas, tá? Que hoje nós guiamos. Então, é essa incorporação. Agora, o que a gente tem que perceber é até que ponto essa inteligência pode ser capaz de substituir o ser humano e até que
que aspecto isso é ético, do ponto de vista social também, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de assegurar a qualidade da aprendizagem humana, né? Porque o ser humano será ensinado por uma máquina. A promessa é que em menos de 5 anos já tenhamos universidades de ponta a ponta, conduzidas pela IA. E é claro que isso interessa muito grandes grupos econômicos, né, que compram universidades, porque é a maximização da mais-valia, né, se tornar perfeito a precarização do trabalho docente, porque se fala que o professor vai se tornar um treinador de IA. Então, você vai treinar a inteligência artificial para a disciplina de introdução à administração, tá certo? Mas, depois que ela chega a um certo grau de desenvolvimento, essa importância do professor é prejudicada. Então, esses são aspectos negativos preocupantes, porque a gente tem que responder as perguntas da ética, que é do posso e devo, né? Mas é natural também que a inteligência artificial ela vai nos ajudar imensamente em vários outros aspectos. Veja, para o desenvolvimento de drogas, de fármacos, eu sou biólogo, né, também biotecnólogo, mas, por exemplo, para você fazer um anticorpo, para você fazer uma droga, uma antitoxina, né, muitas vezes você vai com o conceito de chave e fechadura, de uma substância que se encaixa em outro substrato, tá certo? E o desestabiliza, o decompõe, o degrada e tira a sua toxicidade. Beleza. Mas para você chegar na forma espacial dessa molécula, digamos que é uma proteína, uma enzima, no caso, que pode ser formada de centenas de aminoácidos, certo? E os aminoácidos, pelo menos 20 tipos são os principais aqui, mas tem mais de 50, mas 20 são principais. Eles têm inúmeros processos de interação. E as proteínas são determinadas por uma sequência linear, né, de aminoácidos, quantidade, tipo e ordem. E dependendo da quantidade alterada, tipo e ordem, as proteínas têm diferentes formas espaciais. Então, a inteligência artificial, na sua grande capacidade de processamento, pode me dizer quais aminoácidos devem ser sequenciados, em que ordem, em que quantidade e tipo, tá? Para produzir uma proteína que vai ter uma forma espacial específica que vai ser um fármaco. Da mesma forma, para um médico, um neurocirurgião que está acompanhando a evolução de um câncer, tá? Observar que que você pode dar aí toda a base de dados de todas as tomografias e ressonâncias magnéticas, né, de vários outros pacientes, analisando o padrão de crescimento de determinados tipos de câncer, o médico pode chegar a um diagnóstico muito mais preciso, muito mais assessorado. Então, ela realmente traz maravilhas para o ser humano, né? Assim como eu sempre faço comparação, assim como o vírus, hoje, ele é uma desgraça para a humanidade, causador de doença, saímos agora de uma grande pandemia, né? Ele também, no futuro, vai ser um vetor de gene para curar doenças. Então, você, digamos, não tem um gene para uma determinada necessidade metabólica, uma disfunção metabólica, você pode tirar o gene de uma pessoa, incorporar no vírus, lançar o vírus na corrente sanguínea da pessoa, esse vírus incorpora esse gene nas células alvo e a pessoa ganha uma característica, é a terapia gênica. Então, isso é a biotecnologia, mas toda a tecnologia, eu sempre digo, ela tem uma promessa e um preço. Esse é o binômio, a promessa e o preço de cada coisa. Então, a IA está fazendo várias promessas, mas sempre tomemos cuidado com o canto das sereias, né? Então, assim, a gente precisa avaliar com muito discernimento. Tá? Eu tenho uma premissa, que inclusive é uma premissa que foi criada por outro pensador, filósofo, Paulo Vieira. Não acredite em nada, nem no que eu lhe disser agora. Analise, experimente, tenha suas próprias conclusões. Nesse mundo de tanta deepfake, porque hoje você consegue clonar, a inteligência artificial pode fazer, eu com algumas fotos do seu rosto, alguns segundos você falando, eu posso fazer um deepfake com perfeição muito elevada, dependendo das horas que eu dedicar aquilo ali, certo? E falando o que eu quiser, fazendo o que eu quiser. Então, quer dizer, existem muitos riscos éticos que essa inteligência artificial pode nos trazer. No monitoramento, nos riscos à privacidade, nos vieses de pesquisa que podem estar atendendo a interesses de grupos econômicos ou de pessoas, o apropriacionismo de informações pessoais.
E na educação não vai ser diferente quando a gente colocar a condução do processo educacional de uma inteligência artificial que, eventualmente, supondo, cuide de ponta a ponta da educação de alunos em uma determinada disciplina ou outra, ela pode incutir no seu discurso, em um malabarismo retórico, tá? A defesa de um determinado posicionamento ou outro, tá certo? Que acabe, digamos assim, enviesando ou empobrecendo a diversidade do discurso. Na verdade, a gente está vendo a ponta de um iceberg, né? Toda a ponta de iceberg é em torno de 10% dele, né? Então, a gente tem muito ainda o que descobrir, muito ainda o que refletir, pensar sobre os riscos, possibilidades e oportunidades que essa tecnologia faz. Eu faço até um exercício mental aqui, como todo bom professor gosta de passar tarefa, usando uma técnica chamada técnica dos 6 chapéus de pensamento, dos 6 thinking hats. Coloque o tema inteligência artificial na educação. E os 6 chapéus botam o seguinte: 6 frequências de pensamento. Tá? Vamos ser bem honestos na nossa discussão. O primeiro chapéu é o chapéu branco, dos fatos. Ele é neutro. Ele vai dizer o que é, quando foi feito, quanto custa, quais os tipos. Então, ele vai caracterizar a coisa. Então, você vai fazer uma pesquisa. O que é inteligência artificial? Você que está em casa e vai pensar e vai discutir depois. Quando foi criada, quais os tipos, qual é esse histórico, o que ela promete, quais são os seus potenciais. Aí você tira o chapéu branco, imagina você colocando o chapéu vermelho, o chapéu das emoções. Como você se sente em relação a IA? Me sinto confiante, estimulado, ameaçado, desconfiado? Como eu me sinto? E você escreve como você se sente em relação a IA, certo? Depois você tira o chapéu vermelho e coloca o chapéu preto. O chapéu preto, na técnica do Edward de Bono, é o chapéu da negatividade, tá certo? Ele mostra riscos, problemas, dificuldades, tá certo? Essas cores foram escolhidas pelo autor. Então, a reproduzida técnica não posso alterá-las. Mas esse chapéu preto, ele é para ver os riscos, problemas e dificuldades. Então, você vai buscar, vai falar mal da IA. Então, você vai buscar tudo que fala mal sobre a IA, vai colocar no seu brainstorming. Tá? Você pode até fazer isso em sala de aula, se você for um professor, com seus alunos. Depois você tira o chapéu preto e você bota o chapéu amarelo, o positivo. Agora você vai falar bem da IA. Mas, Igor, eu não acabei de falar mal, mas acontece que a aprendizagem só existe com desequilíbrio cognitivo. Quando você sai de um ponto e vai para o outro, agora você vai falar bem. Porque não existe assunto nenhum que seja completamente mal, ou quer dizer, talvez existam, sim, alguns assuntos, né, que sejam completamente maus, mas, assim, a maioria não é. Sempre tem algum lado positivo. Então, você vai ter que essa tem muitos lados positivos, tá certo? Então, eu uso, por exemplo, essa técnica para discutir vários temas, aborto, legalização de drogas, que são temas nervosos, temas quentes, mas que precisam ser enfrentados. Porque, como o Bauman já dizia, no século XXI, a gente tem que ensinar as pessoas a assumirem responsabilidades, a lidarem com as ambivalências e diversidade da vida. Né? Isso é o que importa para o ser humano, né? Ele ter essa capacidade crítica. Depois de chapéu amarelo, bota o chapéu verde. O que é que o verde é? O chapéu criativo. O que você não pensou até agora, Bruno, sobre isso? O que você não pensou até agora, Flávio, sobre isso? Como você poderia usar a criatividade para resolver os problemas que o preto colocou, o chapéu da crítica, e como é que você poderia usar a criatividade para potencializar os benefícios do amarelo, por exemplo. Tá? E você vai buscar soluções alternativas. Depois você tira o chapéu verde, né? E bota o chapéu azul, ou facilitador conclusivo, que vai dizer qual a sua agenda, quais os próximos passos, o que faremos agora, né? Qual a nossa posição, qual chapéu pesou mais na minha cabeça? Eu posso também colocar isso, tá certo? Às vezes, antes de passar pelo chapéu azul, a gente às vezes usa na técnica, bota o chapéu vermelho de novo, porque você pode ter mudado suas emoções. Então, isso que a gente precisa ter. Enquanto educadores, a gente tem que pensar para além do senso comum, certo? Eu sempre digo, olha, as pessoas não têm direito a uma coisa, qualquer cidadão não tem direito a uma coisa, não tem direito de ser ingênuo, certo? Se você quer ser ingênuo, é um defeito,
na verdade, uma dificuldade que você vai ter no mundo que conhecimento é poder. Nunca isso foi tão verdadeiro, né? Francis Bacon já dizia, mas hoje isso eu acho que tem ainda uma tonalidade mais intensa de cores. Mas o professor também não tem direito a uma outra coisa, não só não ser gênio, ele não tem direito de desistir. Porque é o senso de propósito ético. Eu tenho que acreditar na humanidade, eu tenho que ter fé na humanidade, tenho que acreditar nos herdeiros da terra, meus estudantes, que eles tenham mais conscientização ambiental, sensibilização ambiental. O professor Leonel, nas suas palavras, ele vai nos levar a esse pensamento, né? Então, eu preciso assumir responsabilidades, lidar de maneira crítica e não deslumbrado, porque se a gente parar para pensar, a gente vai viver um livro Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. É um livro de 1932, em que fala do uso da tecnologia de maneira alienada, da sociedade dividida em 4 estamentos, alfa, beta, gama, delta, né? E as pessoas usando aquele comprimido azul para se anestesiarem, para ficarem o quê? Descoladas das dores do mundo, tá certo? E não analisarem as coisas com criticidade. A verdade sempre é melhor, por mais dolorosa que esteja. Eu parto dessa premissa, certo? Praticamente universalizando a tudo. Então, o nosso comprimido azul, que o Aldous Huxley não tinha como prever, hoje são redes sociais, né? É o TikTok que aumenta a ansiedade das pessoas, né? É direito de direito, mas acontece que você vai criando um sistema de recompensa instantâneo. 30 segundos, a pessoa vai tendo assim, caiu, haha, terrível, passa para o próximo vídeo. E isso vai dificultando processos cognitivos mais profundos, né? Nós temos já no livro Fábrica de Cretins Digitais, de Michel Debussy, a demonstração que estamos reduzindo o QI de 18 para cá. Então, há uma redução. QI que vinha aumentando 0,3 pontos por ano, 3 pontos por década, no efeito, agora está diminuindo. Você tem a questão do efeito Google, que é o encurtamento da memória de longo prazo, pela superconfiança no aparelho. Então, se eu perguntar o que é uma pessoa, o cara olha quem diz e depois esquece. Porque ele confia demais nisso, que isso vai estar na mão dele. As pessoas esquecem até o número do próprio telefone. E para mim isso aqui é surreal. Antigamente a gente sabia o telefone dos amigos e tal, tudo decorado, mas a tecnologia ela tem seu ônus, mas ela tem seu ônus e a gente precisa entender, tá? Principalmente essa tecnologia que é disruptiva, que é a inteligência artificial, a complexidade, pluralidade de desdobramentos, de impactos que ela traz sobre a vida cotidiana. E que se nós não tivermos atenção para redesenhar os nossos percursos itinerários normativos, pensar nossas políticas educacionais, tá certo? Perceber que também a inteligência artificial ela pode fazer um desserviço, digamos assim, para a aprendizagem da pessoa, porque o jovem ele pode achar que aquilo ali é uma vantagem, mas na verdade é uma profunda desvantagem no processo cognitivo. O que está baixando o QI das pessoas, né, segundo esse livro, redução da memória, a habilidade linguístico-verbal e a lógica matemática. Linguístico-verbal significa menos leitura. As pessoas estão com a leitura rasa, leitura de tópicos, não aprofunda. As pessoas não aguentam passar 30 minutos sentado lendo uma coisa com mais profundidade. Tem que pegar o celular, quase como uma compulsão. Né? Então, isso é um risco que a gente precisa entender. A gente precisa ter capacidade de se concentrar. E pegar o celular não pode ser uma compulsão, mas uma opção. E a questão também da lógica matemática. E lógica matemática não é só cálculo, não. É pensamento de indução, dedução, correlação, abstração, sequenciamento, concatenação de ideias também. As pessoas têm até uma dificuldade de formar uma sequência lógica de pensamento. Então, pessoal, a IA também traz isso sobre plágio, certo? O plágio hoje acadêmico é uma coisa assim, parece um vício. Né? Assim, a gente vai para uma seleção de analisar projetos e tem todo um jeitão de plágio. Até vou recomendar aqui uns programas de seleção de mestrado, doutorado, que a prova tem uma prova escrita, perfeito, e a segunda prova é o que alguns programas já estão fazendo, ensina por causa da IA,
que é você escrever um pré-projeto em cima de um tema que é dado na hora, dentro da seara. Você não vai se aprofundar, mas você vai escrever um pouquinho de uma introdução, de objetivo, de um esboço de metodologia e de algum nível de fundamentação teórica. Porque isso é o que faz dar legitimidade de selecionar melhor as pessoas. Porque se você deixar para receber, eu pego assim, olha, me diga se isso é um projeto plagiado. É de ponta a ponta, assim, mas só tem uma referência bibliográfica. Eu digo assim, não é possível. Né? É incrível que o que é mais valoroso nos programas de pós-graduação, que a produção acadêmica em primeira mão, a originalidade, a contribuição à produção, né, seja agora alcançada pelo plágio, que inclusive não dá para ser rastreado. Certo? Os programas IAC não farejam IAC para pagamentos para texto. Você faz agora uma pesquisa no ChatGPT, seja qual for, pede para ele escrever. Depois vai para esses outros IAs que tem farejar. Elas não dão segurança. Então, eu fico numa situação, como avaliador de programa, que é difícil. Então, a gente tem que repensar nossas avaliações, nossas seleções, nossos desenhos educacionais. E só para finalizar, como biólogo, dar uma metáfora aqui. Em biologia, tem o conceito de coevolução. Parasita e hospedeiro evoluem ao longo de milhares de milhões de anos. O melhor parasita é aquele que não te mata. Por exemplo, uma tênia, por favor, não falemos mal da tênia, ela fica com você anos. Né? No máximo ela dá ali uma desinteriazinha leve, quase pode dar mais forte, mas já uma HIV, leva uma assim, já morte, já uma Covid, mata a pessoa em dias. Então, por quê? Porque esse parasita ainda não se ajustou ao hospedeiro e ele coloca em risco a sua própria sobrevivência. Por isso que ele tem que ser rápido na disseminação. Mas o que acontece? A gente vai guardar as devidas proporções. A inteligência artificial vai forçar uma coevolução na gente. A gente vai ter que mudar a nossa forma de se comportar diante dos objetos de conhecimento, diante da transposição didática e do conceito de Chebalac, mas que eu aperfeiçoo para a transposição didático-digital, que é a tradução do conhecimento científico, saber a ser ensinado, no desenvolvimento de avaliações, a implantação da taxonomia de Bloom, né, critérios melhores para avaliar. Enfim, ela vai ter que nos provoca a sermos professores melhores e professores que estejam preparados para lidar contra isso. Então, eu vejo também esse termo, assim, apesar de todos os riscos, eu ainda assim sou positivo nisso. Pode me chamar de sonhador, ou até assim, de dissonância. Eu não sou dissonante, né? Eu não estou negando a realidade. Mas toda nova tecnologia disruptiva, ela assusta. Mas a gente tem a capacidade de se adaptar. Talvez agora o desafio se destaque mais pela capacidade de se capilarizar em todas as frentes da nossa vida. Mas a gente precisa enfrentar e a gente vai vencer, vai superar esse desafio. Vamos encontrar, vamos coevoluir, tá certo? Vamos viver com a inteligência artificial como aliada, mas não nos subjugarmos a ela, não nos curvarmos a serviço da IA, tá certo? E é uma exaltação mesmo a todas as pessoas, mantenham sua criticidade elevada, tá certo? E façamos, né? Elevemos o nível da maré, né? Como tem aquela frase, a maré crescente eleva todos os barcos, a maré é o nosso nível educacional, os barcos são as pessoas. Vamos subir com a maré, subir com os barcos. Se a gente baixar a maré, os barcos encarem. Então, nossa estratégia é pensar melhor em formas de avaliar, de ensinar, de aprender, tá certo? De tornar a educação uma experiência qualitativamente diferenciada, uma experiência humana, qualitativamente diferenciada. Muito obrigada, professor. Estamos abertos a perguntas, antes eu tenho algumas, né? Na verdade, achei super interessante sua fala, porque eu comecei em pânico e terminei desafiada, igual o chapéu. Terminei desafiada, achei interessante, né, a questão do chapéu vermelho, principalmente, né? Eu sempre tive uma postura muito desconfiada em relação à inteligência artificial, né? E principalmente do ponto de vista do direito, eu lembro muito da minha primeira professora de introdução à ciência do direito, que resumir o livro do Kelsey, e era essa tarefa, e essa era hoje isso já não é possível. Alguns questionamentos que eu tenho em relação à sua fala, na verdade são mais perguntas, né, do que realmente não são críticas, são perguntas, né?
Realmente a gente está na história da era dos distraídos, como você falou, super interessante que você falou, a gente lê hoje os livros de nação dopamina, né, e tudo mais, então a gente sabe, né, o que a gente espera hoje dos nossos alunos, que a gente está falando de educação. No começo desse ano eu fui desafiada por uma colega que faz doutorado na UERJ, ela pediu para analisar um sumário de uma tese de doutorado dela. Bruno, o que você achou? Eu disse, achei muito organizado, achei extremamente pontual, acho que talvez faltava um pouquinho aqui, né, de personalidade. Ela falou, foi o chat GPT que fez. Aí ela disse, foi, disse, faz isso também, né? Fiquei impressionada como ele estava sendo utilizado para pesquisa, né? E aí eu fui desafiada, disse, o que você acha? Eu disse, eu acho que você deve dizer para o orientador que foi ele que fez, né? Não você. E esse é o questionamento que a gente tem hoje como professor. Os alunos eles vão usar essas inteligências artificiais, né? E aí colocam um ponto. Eles devem referenciar que eles estão usando essa inteligência artificial. Tipo, ao fazer um trabalho, por exemplo, que eu passo um trabalho extremamente teórico, por exemplo, meus alunos, eles devem referenciar que foi o chat GPT ou não. Porque hoje a gente pode entrar na sala de aula e falar, não use nada, é possível, né? Eles vão usar independente da nossa vontade. Mas como utilizar essa ferramenta, por exemplo, num campo de uma aula de direito, né, que é uma aula teórica, mas que exige muito raciocínio lógico, né? Como é que a gente faz? A gente pede para referenciar essa questão ética de utilizar ele em trabalhos acadêmicos, né? Se permitido ou não permitido. O segundo questionamento que eu tenho em relação a essa utilização foi uma crítica que você fez que eu acho super válida. Eu dou aula para a segunda fase da OAB, os meus alunos eles não sabem construir um argumento, né? Eles olham para um caso concreto, eles identificam uma tese de defesa, por exemplo, aqui é legítima defesa, eles não sabem construir texto, né? Porque o texto hoje em dia já vem para ele, né? Então, a questão da inteligência artificial hoje, assim, quando a gente vai colocar lá o chapeuzinho, eu tenho esse questionamento, assim, por isso que eu sou desconfiada da inteligência artificial. Eu acho que, como você falou, a gente tem um perigo de alienação, um perigo de diminuição de QI, um perigo em relação à utilização dessa inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que o final da sua fala foi extremamente positivo, no sentido assim, nós, professores, temos que ser desafiados a procurar novas formas, né? Tudo bem que é mais trabalho para a gente, mas procurar novas formas de avaliá-los, para eles se envolverem realmente como é que eu vou exigir que meu aluno desenvolva um argumento, raciocínio lógico de vídeo, de outra forma que não um texto resumido, né? Do que um conceito, né? É super interessante. E eu lembro muito, em relação a isso, na minha tese de doutorado, que eu fiz em Lisboa, o meu professor, o orientador, ele falou, doutora Bruno, eu não quero conceitos. Conceitos a internet dá, eu quero raciocínio, né? Eu lembro muito, assim, dele me desafiar, até mesmo, nem tratando sobre mas ele me desafiar e falar, eu quero raciocínio. Eu não quero conceito de dignidade da pessoa humana, eu quero ajudar a pessoa humana aplicada ao seu caso. Então, ele já desafiando de uma forma criativa, né, de lidar, então é super interessante. Então, primeiro, realmente, em relação sobre se deve referenciar ou não o uso da inteligência artificial. O segundo, em relação a esses métodos de avaliação, você falou dos usos, né, falou de outras formas, realmente a gente fica com essa dificuldade, talvez esse desafio de ser mais criativo. E, por último, uma coisa que eu sinto falta, talvez porque eu seja do direito, é a falta de regulação. Né? A gente fala de deepfake, né? A gente teve um deepfake muito famoso, que foi da jornalista Renata do Jornal Nacional, né? Que ela pegou, né? A inteligência artificial fez a voz dela, dando uma notícia falsa, e lógico que no meio de comunicação com o Jornal Nacional conseguiu dizer que era um deepfake, mas fazem pessoas comuns como nós, né? Então, não há uma regulação no Brasil sobre punição, não há regulação no Brasil sobre nada, até mesmo academicamente, né? Então, eu sinto falta dessa regulação. Muito bem, Bruna. Primeira coisa, referenciar o ChatGPT, ele é uma referência válida? Assim, isso está em discussão nas rodas de conversa, eu vou falar com o termo do professor há 23 anos, né? Eu penso que a mente humana que deve ser privilegiada em tudo que é de produção humana. O acessório serve o principal, não é assim no direito?
Então, o que é essencial é diferente do fundamental. O essencial é tudo aquilo que não pode não ser, tem que ser. Amor, lealdade, felicidade, alegria, tudo que é verdadeiro. Bom, belo, justo e verdadeiro. O que é fundamental é um acessório, é um andaime, é aquilo que te apoia, que te ajuda a chegar em um objetivo. Mas ele não pode ser teleológico, um fim em si mesmo. Se você entrar no beco sem saída de que buscar aquilo que é fundamental na vida, pensando que é essencial, você não vai se realizar. Em outras palavras, por exemplo, pode parecer piegas, mas não é. Tipo, a pessoa que busca a felicidade por meio do dinheiro, da riqueza, aquilo não te preenche enquanto ser humano, porque o ser humano não foi moldado nessa, não está na nossa genética, a felicidade por meio do acúmulo de bens, mas está muito mais relacionada à afetividade, à confiança. E todo esse imbróglio é para dizer o quê? Eu quero autenticidade. Então, o ChatGPT, ele para mim é um acessório, ele vai me ajudar a fazer um brainstorming. Certo? Eu peço para os alunos, como vocês podem usar ele para fazer um brainstorming. Tá? Vamos fazer o seguinte, vou dar um exemplo, que já ajuda até na segunda pergunta, que é o seguinte, eu enriqueço o ambiente de aprendizagem, eu prefiro usar ecossistema de aprendizagem, porque a palavra ecossistema na biologia estabelece relações seres vivos entre si e com o meio, e esse meio pode ser os objetos educacionais, né, os objetos de conhecimento. Então eu quero deixar um ambiente que seja colaborativo, criativo, crítico, cidadão, ético, e, enfim, né, os 6 Cs, simplicidade, criatividade, comunicabilidade, colaboratividade, cidadania e caráter. E o ChatGPT, ele pode ser usado para ajudar a construção de alguns trabalhos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, vamos construir um mapa conceitual que relacione fotossíntese e respiração, duas rotas metabólicas muito complexas, tá? Mas a gente faz primeiro um brainstorming. Quais são as ideias, conceitos que vêm na sua mente, em grupo de 4 ou 5, que estão relacionados à fotossíntese e respiração? Minha bota, gás carbônico, água, velocidade, só o consumo de ideia, os conceitos. Depois que a gente faz isso, a gente coloca assim, agrupa agora em chaves de pensamento. Pode se usar até os 5 WHs, what, where, why, who, when, how, how much, por exemplo. Quais são dessas palavras-chave que estão ligadas à chave what, o quê? When, quando acontece, por que acontece, como acontece, como é a fase do claro, fase do escuro, para a fotossíntese. Então, isso tudo a pessoa vai propor. Depois eu quero que ele faça uma cartolina, um mapa conceitual correlacionando. Então, o chat, aí quer dizer, felizmente até agora, o ChatGPT não monta mapa conceitual. Ainda bem, tá certo? Mas assim, os mapas conceituais são vários tipos, entrada e saída, fluxograma, hierárquico, teia, né, também. E aí eu posso pedir, eu quero um mapa conceitual do tipo entrada e saída, que correlacione 2 processos e tal, e aí a pessoa vai construir autêntico de primeira mão. O ChatGPT pode ajudar ele para investigar alguns conceitos, porque assim, o mapa conceitual é uma representação gráfica que tem conceitos em caixinhas que se ligam a outros conceitos também em caixinhas, e entre eles existem as palavras de classe ou proposições semânticas. Então, na verdade, o ChatGPT vai te ajudar, talvez, a fazer esse brainstorming, talvez a buscar alguns conceitos, mas a concatenação deles num mapa conceitual exclusivo e seu vai ser feito pelos alunos. E existem vários programas que fazem isso, mapa conceitual, né? Pelo menos para produzir a graficamente, como MindMap, Cobble, Mestra, vários, Visage, mas eu quero ainda que ele faça uma cartolina, porque eu quero a experiência em primeira mão também, e a pessoa, o diretor, se referência à educação à distância, né? Eu valorizo muito, é uma combinação, a experiência humana, a gente tem que juntar o melhor dos 2 mundos, o presencial e o à distância. Cada um tem seus bônus e ônus, tá? Então, assim, as suas facilidades, mas também suas exigências. Mas tornar a experiência presencial vívida. Então, eu não uso o ChatGPT, para resumir, como uma fonte em primeira mão. Tá? Por quê? Porque ela representaria a ausência de esforço. Não foi escrito pela pessoa. Pelo menos, eu não crio nem condições para que seja entregue trabalhos assim. Hoje eu estou optando muito mais por trabalhos que envolvam aprendizagem baseada em problemas, em projetos, em times, Fishbowl, Learning Café, painel integrado, 5WHs,
vários tipos de mapas conceituais, mapas mentais, 2, 4 polos, método Sway, debate de dilemas morais, termômetro de opinião, tribunal de júri, vários métodos ativos em que permitam entregas autênticas, pessoais, tá? E os trabalhos que tiverem escrita, em sala. Nós temos uma pergunta online do Felipe Dias. Doutor Igor, na experiência da turma em aprendizado com IA, qual o resultado em termos de aprendizado se obteve e como se não vê o futuro da docência a curto e longo prazo a partir desses resultados? Bom, ele deve estar falando da experiência lá de Harvard em 2021, né? Ela comparou o sucesso acadêmico dos alunos de maneira estatisticamente confiável, relevante, com P menor que 0,05 ao professor. Então, sejamos francos, e temos que dizer que, segundo Harvard, que é uma instituição de elevado renome e tal, ela disse que a experiência lá foi autêntica. Agora, agora eles encontraram vários outros aspectos. Existe um sentimento de desconfiança, de estranhamento, mas eu sempre digo o seguinte, tudo que é estranho é porque tem um paralelo anterior. Para a gente que tem experiência humana, eu olho a IA com estranheza, mas quem está nascendo agora, quem já nasce no mundo pela digitalização da vida, já vai naturalizar, não vai estranhar. Como assim já é com a geração alfa, que nasceu depois de 2010, em relação às tecnologias. Mas aí a gente não pode perder a essência do que é ser humano. Eu me preocupo muito, tem até documentários asiáticos, Japão, Coreia, um rapaz, acho um pouquinho patológico, eu não sou especialista na área, mas assim, o cara namorando como um avatar. Né? E ele é fiel ao avatar. E anda com o avatar aqui no ônibus, né? O documentário, ele não olha para as outras meninas, porque ele é fiel aqui ao avatar e tal. Então, assim, eu não sou da área, não sou da psicologia, mas me parece que tem um ar de transtorno aí, alguma coisa assim, certo? E eu tenho receio que isso comece a se tornar um problema até de saúde pública. Tá certo? A dependência da tecnologia, o assujeitamento do ego àquela coisa. A gente já vive, dentro de uma sociedade de espetáculo, né, vivendo a ditadura da felicidade. Todo mundo tem que fazer biquinho na foto, enfim, tá tirando foto. E sabe, eu vou dizer assim, vou fazer aqui, sei lá, se for uma profecia que vai ficar registrada hoje. Eu acredito que Facebook e Instagram vão sumir como são. Porque o que vai acontecer? O novo ChatGPT Turbo, você vai poder fazer o seu ChatGPT individual, certo? Eu vou fazer um para mim, não vou nem mentir, mas eu vou fazer um para mim contigo. E para resolver algumas coisas, vou treinar a inteligência, ela vai responder que não está programado, quando vai ficar mais complexa, vai pedir para falar comigo pessoalmente. E assim serão os cursos usando a IA. A pessoa lá vai entrar na universidade, vai ter o curso, pode ter inclusive com o professor, mas você sobe com todos os materiais que são exclusivos daquele curso, e o cara vai escrever aqui no chat. Eu não entendi o conceito tal de, sei lá, eletroforese em gel contido no capítulo 3. Aí a IA pega todos os conteúdos dos PDFs, né, que foram subindo, cria uma resposta exclusiva. E assim vão fazer os coaches, que vão dizer, olha, siga meu estilo aqui de orientação para ter uma vida feliz. Siga a minha IA, eu treinei ela vai te ajudar. E a pessoa vai pagar pela IA, porque esse vai ser o mercado milionário. E os perfis serão assim. Quando eu já queria fazer assim, meio extrapolacionismo, né? O cara vai entrar no perfil de uma pessoa, vai ter um LA lá que vai dizer o seguinte, separa para mim as fotos de fulano e tal. O que a pessoa gosta, ele vai minerar e vai conversar como se fosse essa pessoa, mas claro, sabendo que não é, né? Espera. E aí a pessoa vai chegar e dizer assim, um ponto, mas essa pergunta é muito pessoal, melhor você fazer para a própria pessoa, eu sou apenas a sua assistente pessoal. Então, a questão da introjeção da IA em nossas vidas é muito mais profunda do que a gente consegue enxergar agora. E ela vai entrar em todas as redes sociais, não tenha dúvida, tá certo? Se nós já somos monitorados, né, se já é 1984, né, na obra, imaginemos agora uma sociedade mais e mais tecnológica. Olha, para o bem e para o mal, esse é o planeta que a gente tem, né? Esses são os amigos. Só tem a fase de sistema. Não, olha, a gente é assim, o desespero, eu acho interessante, o Hans Jonas, e aqui temos o professor Flávio, que ainda é muito mais estudioso de Hans Jonas que eu, né, mas é o grande filósofo do estudo
da responsabilidade, da ética da responsabilidade, ética, medicina e técnica, princípio de vida, princípio de responsabilidade. E ele faz um estudo muito grande sobre a origem do medo. Né? E o medo, pessoal, ele é importante. Ele é importante para te manter atento, certo? Para te manter precavido, prevenido. Isso é diferente de precaução e prevenção. Mas o medo ele só é ruim se ele te entorpecer, se ele te paralisar, se ele te obstaculizar. Não é esse medo que eu quero gerar em você e nem mais ninguém. Mas eu quero dizer o seguinte, o medo às vezes ele é bom para dizer o seguinte, olha, você está vivo. Certo? Faz a gente se sentir um pouquinho mais vivo, mais atento quanto à complexidade e diversidade dessas intensidades que nos atravessam. Eu acho que nosso senso de propósito ético, ele sempre deve estar à frente, levando a reboque a tecnologia. O problema é quando isso se inverte. Mas nós, na academia, temos esse compromisso, lembra? Não desistir. Tá? E a gente não pode desistir e deve investir nisso. Não se desespere, por favor. Apenas veja as possibilidades com lucidez. Desafios, né? Desafios. Não botar aqui mesmo, não botar aqui desafios. Você está em casa, na sua casa, não se desespere também, mas se torne cada vez mais autocrítico e heterocrítico. Tá? O autodiscernimento é essencial para qualquer coisa. Muito obrigada a todos, foi um prazer, né, estarmos aqui. Gostaria de lembrar a todos que nós vamos ter um painel na sequência às 4 horas. O painel vai ser mediado pela professora Maralice Cunha, da Universidade Luiz Vanvitelli, da Itália. E eu gostaria de agradecer ao convite da professora Flávia, professora Glenn, que está aqui. Agradecer também a presença de todos aqui no auditório do UFC. Agradecer também ao apoio técnico Felipe, né, nos ajudou. E aos palestrantes, né, professor Dr. Igor Paim e professor Dr. Leonel Fuentes. Muito obrigada, professor Leonel, por ter disponibilizado o tempo, professor Igor também. Foi um prazer escutá-los, aprendi bastante. Um abraço, gente.